Vim aqui para minha questão 2 e eu vou ler. A regra da cadeia é a regra de derivação mais utilizada. Usamos esta regra quando a função a ser derivada é resultante da composição de outras funções. Dessa forma, a função composta é f de g de x, sendo f a função de fora e g a função de dentro, ou ainda z é igual a g de x, y é igual a f de z, y é igual a f de g de x e etc. A regra da cadeia diz que a derivada de uma função composta é o produto das regras de derivação derivadas das funções de fora para dentro. Lembrando que a função de fora precisa ser calculada com a função de dentro. Olha que bagunça. Vamos lá. A partir da definição de regra da cadeia, assinale a alternativa que corresponde à derivada da função f de x é igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 100. Então, eu tenho que f de x é igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 100. Então, aqui eu consigo enxergar duas funções. A primeira função é a raiz quadrada. A segunda função é o x ao cubo mais 100. Então, vamos colocar aqui, ó. A primeira função, eu vou chamar ela de y. Ela é igual a raiz quadrada de u. E a segunda função, que é a u, que é de dentro, que eu vou colocar, ela é a x ao cubo mais 100. Perdão. Então, eu dividi. Coloquei que o u vale x ao cubo mais 100 e a de fora é a raiz quadrada do u, beleza? Então, vou derivar essa primeira. Y' é igual. Como que eu posso escrever raiz quadrada de u? Quando eu tenho uma raiz quadrada, esse número está elevado, nesse caso aqui, a 1, e esse número, nesse caso, elevado a 2. Então, é sempre o número que eu tenho. Vou colocar aqui, ó. Raiz quadrada de u é igual ao número que eu tenho elevado a de dentro dividido pelo de fora. Então, no caso aqui, 1 sobre 2, tudo bem? Então, eu vou pensar como para fazer a do tombo, não nesse número, e sim nesse número, tudo bem? Então, o que está elevado vai para frente, 1 sobre 2, que multiplica o u, que está elevado a 1 sobre 2 menos o 1. Tudo bem? Não é assim que a gente faz a derivada? Então, vamos resolver isso aqui. Y' é igual a 1 sobre 2, que multiplica o u. Meio menos 1 é menos meio, tudo bem? Quando eu tenho qualquer número que está elevado a um número negativo, quer dizer que eu vou trocar o numerador pelo denominador. No caso aqui, ó, eu tenho um escondidinho aqui embaixo, certo? Y' é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1, dividido por u elevado a meio. Aí ele some aquele sinal negativo porque eu troquei. Aí lembra que eu mostrei aqui? Que u elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de u. Ó, a gente chegou aqui de novo. Então, eu tenho que y' é igual a 1 sobre 2, que multiplica raiz quadrada de u. Olha só, que baguncinha que já foi. Vamos lá para a derivação do u, que é mais fácil. O linha, regra do tombo, 3 vai para frente. E o x vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. E aqui vai sumir. Então, eu tenho a derivação desse. Então, qual que é a regra da cadeia? O que ele quis dizer com esse monte de coisa que ele falou que não dá muito para entender? Que o meu f' de x vai ser eu derivar a função de fora, que eu chamei de y, d de y, derivada de y, em relação
ao U, tá? Que é o de dentro, multiplicado pela a que tá dentro, então, a derivada de U, em relação ao x, certo? Vocês conseguem entender isso? Eu vou derivar a de fora em relação ao U e multiplico pela derivação do U em relação ao x. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a de fora, coloquei ela em relacionada a U, derivei, então eu já tenho essa primeira. E eu chamei a de dentro de U e derivei. Eu já tenho a segunda. Então, f' de x é igual a y', que multiplica U'. F' de x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de U vezes 3x ao quadrado. Mas eu não posso deixar com duas incógnitas. Eu não sei que o meu U vale x ao cubo mais 100. Então, eu vou substituir. F' de x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo mais 100 vezes 3x ao quadrado. Certo? Então, meu f' de x é igual a 3x ao quadrado sobre 2 raiz quadrada de x ao cubo mais 100. Aí eu fui olhar lá nas respostas e não tinha. Olha que beleza. Então, ele deixou tudo separadinho. Então, eu vou ter que fazer a minha resposta ficar desse jeito que tá aqui. Então, olha só. Primeira coisa que ele tem, ó, um 3x ao quadrado, multiplicando uma fração, multiplicando aquele meu U, que está elevado a algum número. Então, eu vou tentar colocar isso aqui do mesmo jeito. Então, meu f' de x é igual a 3x ao quadrado, que multiplica a fração. A fração aqui, como isso daqui sumiu, vai sobrar 1. 1 sobre 2. Certo? E aí, 1 sobre 2 sumiu, ó. Então, vou cortar aqui também. Sobrou só 1 sobre raiz quadrada de x ao cubo mais 100. Tudo bem? X ao cubo mais 100, para ter uma raiz quadrada, não é ele elevado a 1 sobre 2? Não é? X ao quadrado, vamos escrever. Raiz quadrada de x ao cubo mais 100 não é a mesma coisa que x ao cubo mais 100 multiplicado por elevado a 1 sobre 2, que é o que a gente fez aqui em cima. Não é a mesma coisa? E se eu quero que ele passe do denominador para o numerador, não é só a gente trocar o sinal dessa elevação? Não é? Então, eu vou colocar aqui. X ao cubo mais 100 elevado a menos 1 sobre 2. Aí, eu encontrei a resposta, que é A. Tudo bem? Então, assim, a gente tem que utilizar de artifícios para poder chegar na resposta que ele quer, tá bom? Porque senão eu não ia ter alternativa.